Chegamos a Apocalipse 14 e nós vamos tratar de visões de conforto e julgamento presentes nessa sessão. Recapitulando o que nós já vimos até o presente, o livro de Apocalipse é organizado numa série de cenas que contrastam a realidade celestial com a terrena. Na realidade celestial, nós temos a presença de Deus como centro, Deus e o Cordeiro, com os seus santos, e na segunda realidade, nós temos as forças do mal parecendo triunfar sobre os santos. O capítulo 1 retrata Cristo andando entre os candelabros, protegendo e tendo controle sobre as igrejas. Os capítulos 2 e 3 revelam a perseguição e os movimentos heréticos posicionados para a batalha contra a igreja. A majestade da visão da sala do trono, nos capítulos 4 e 5, estabelece um contraste com o culto ao imperador, como visto nos capítulos 2 e 3. Os juízos dos selos, no capítulo 6, contrastam com o selamento dos santos e a alegria das multidões do céu, no capítulo 7. Os juízos das trombetas, capítulos 8 e 9, são respondidos com a promessa à igreja de que o plano de Deus para o final dessa era envolverá sofrimento, o amargor, mas resultará em vindicação, doçura, capítulo 10. O papel das igrejas nos acontecimentos turbulentos do final dos tempos é visto tanto na medição do templo, quanto no ministério das duas testemunhas do capítulo 11, envolvendo uma vez mais sofrimento e vindicação. A guerra da falsa trindade contra o povo de Deus, nos capítulos 12 e 13, prepara a cena para o capítulo 14, que nós vamos abordar agora de manhã, que relata a vitória dos santos e sua recompensa eterna, mas também a punição eterna daqueles que foram instrumentos das ações do dragão contra os santos. Vamos ler então capítulo 14, depois nós vamos tratar dele com mais vagar aí. Capítulo 14 então. Olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados entre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita.
Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira na terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira na terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Nessas visões de conforto e julgamento, nós temos 3 momentos distintos aqui. O primeiro momento vai do verso 1 ao verso 5, e nós temos aqui o momento da vindicação dos santos, o momento da justificação dos santos. Verso 1, nós lembramos o que vimos semana passada, quando João viu as 2 bestas, sob o comando do dragão, avançando sobre o povo de Deus. Agora ele tem uma nova visão. Ele começa essa sessão dizendo que ele olhou, ele viu. E o que ele viu? Ele viu o cordeiro de pé sobre o monte Sião. E ao redor do cordeiro estavam com eles aqueles que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. O que nós temos aqui então é um contraste. No capítulo anterior, o dragão suscitando do mar a primeira besta, e a primeira besta soprando e dando poder e vivificando a segunda besta. E aqui nós temos então o cordeiro de pé sobre o monte Sião, o cordeiro em pé no monte Sião. A imagem que nos é transmitida aqui pelo vidente, pelo profeta, é uma imagem de triunfo militar. A ideia aqui é que o cordeiro se apresenta como guerreiro celestial. Ainda que os inimigos do povo de Deus estejam avançando e tirando a vida dos santos, esses não devem temer, esses devem ficar seguros, não só porque eles têm na sua testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai, mas porque o cordeiro está de pé, o cordeiro já se apresenta para guerrear contra o seu povo. Nós temos uma dificuldade aqui, porque nós estamos escrevendo, ou nós estamos lendo um texto que tem um tempo distante de nós aqui. É um texto do 1º século depois de Cristo, e um texto escrito para pessoas que dominavam a geografia da época. A descrição aqui é de uma grande batalha no território de Israel, na Terra Santa. Mais adiante nós vamos ver o resultado final dessa batalha. Mas o fato aqui é que parece de um lado que o povo de Deus, selado e marcado pelo Cordeiro por Deus, estão isolados, eles estão cercados nesse monte Sião. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, que nos remete a Saul cercado, isolado no monte pelos filisteus, pouco antes da morte dos seus filhos, e depois dele tirar sua vida do campo de batalha. Então parece que o monte Sião está isolado, está cercado, as forças do dragão, as 2 bestas avançam sobre toda a extensão da terra, mas o cordeiro está de pé, ele tem os seus pés sobre o monte Sião, ou seja, ainda que aparentemente isolados, aqueles que têm a marca do cordeiro, a marca de Deus o Pai, eles estão seguros, porque o cordeiro está de pé nesse santo monte. O cordeiro então aqui se apresenta como um guerreiro celestial, alguém que está parado, mas que vai avançar para lutar e defender o seu povo no seu próprio tempo, no tempo determinado. O ponto interessante aqui é a menção da marca que os que estão no Monte Santo, no Monte Sião, têm. Há um contraste aqui então. Os adoradores da besta, os que seguem o velho dragão, eles têm uma imagem, eles recebem a imagem na sua mão direita, eles têm uma marca na testa, eles têm uma marca na mão direita, uma marca na testa, e agora, num contraste, aqueles que estão abrigados à sombra do cordeiro, eles têm uma marca na sua testa, eles levam o nome do cordeiro e o nome do seu pai na sua testa, ou seja, essa marca cobre todo o corpo daqueles que estão abrigados à sombra do cordeiro que está de pé no monte Sião. O monte Sião aqui remete a gente, obviamente, ao monte do Antigo Testamento. Então há uma dupla ideia aqui, uma ideia que nos leva ao passado, ou seja, uma ideia de continuidade,
o Cordeiro é o mesmo que velou pelo seu povo no passado, antes da sua vinda, ele que estava destinado a vir desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro protege o seu povo no presente, a partir do Monte Sião, e a partir do Monte Sião, no dia vindouro, na era vindoura, o Cordeiro vai reinar sobre toda a criação. Nós somos lembrados aqui que o novo céu e nova terra que virá, e nós refletiremos sobre isso em Apocalipse 21 e 22, a nova Jerusalém que desce do alto, não é apenas um estado. Nós nutrimos essas ideias de que o novo céu e nova terra serão um estado. Cada um de nós aqui, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, todos nós incorpóreos, como se fôssemos fantasminhas, todos nós sem memória, sem ligação com o tempo presente. A gente vai louvar sem saber exatamente por que está louvando, mas a ideia de Cordeiro de pé sobre o Monte Sião, lembra que essa terra não vai ser destruída no mundo vindouro, essa terra vai ser renovada. O Cordeiro que reinou e reina a partir do Monte Sião, vai reinar por toda a eternidade a partir do Monte Sião. Então as ideias aqui comunicam a noção de que o novo céu e nova terra que nós esperamos e que nós vamos aprender sobre eles no final de Apocalipse, nos últimos capítulos de Apocalipse, são um estado de alegria perpétua, um estado de bem-aventurança perpétua, mas também um lugar. Nós vamos estar na presença desse Cordeiro, o Cordeiro que mesmo agora, em meio às tribulações da igreja, já está de pé sobre o Monte Sião. E todos aqueles que foram selados em nome do Cordeiro, em nome do Pai, estão cobertos por este que reina e que está de pé sobre o Monte Sião. A menção aqui, é feita uma menção aqui também aos 144 mil, e nós já tratamos desse grupo em Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 17. Esses 144 mil são um número completo, eles representam a totalidade dos redimidos em todas as eras. Ou seja, o Cordeiro está de pé sobre Sião, e ele tem aos seus pés, abrigado à sua sombra, todos aqueles foram marcados pelo próprio Cordeiro e por Deus o Pai, desde Abraão até aqueles que se rendem à soberania de Deus o Pai e do Cordeiro no tempo presente. Nos versos 2 e 3, João, antes ele tem a visão e agora ele ouve. Então, todos os seus sentidos estão envolvidos no que está acontecendo aqui em Apocalipse 14. Ele viu e agora ele ouve. Ele ouve uma voz do céu. O texto não diz de quem é essa voz. Essa voz vem da presença de Deus, isso é certo. Mas o texto não diz de quem é a voz que João ouve. A menção aqui é que a voz parece ser uma voz como de muitas águas. Em capítulo 6, a voz de Cristo é a voz de muitas águas, ou voz como de muitas águas. Uma enxurrada forte, que dá medo na gente, né? Alguns acordaram aí essa manhã com trovão e com chuva pesada, né? É uma enxurrada, é algo que enche a gente de pavor. Nós não temos controle sobre a enxurrada. Então, antes a voz de Cristo é comparada com essa voz de muitas águas, mas aqui não é dito, não é tornado claro de quem é essa voz. O fato é que essa voz, ela é equiparada à voz de músicos celestiais. E João diferencia esses músicos celestiais dos seres viventes, ele diferencia esses seres dos seres celestiais, né, dos anciãos, e ele, provavelmente, esses que cantam aqui, que tocam harpas, são anjos. E o texto vai dizer que esses anjos tocam uma música, um cântico novo, que lembra a gente também dessa menção nos Salmos, que é composto para os redimidos. Ou seja, a mais sublime adoração no céu é ensinada àqueles que estão abrigados aos pés e à sombra do Cordeiro de Deus, que deu sua vida em lugar destes. Ou seja, o que João vê e ouve, comunica a ele a ideia de que mesmo isolados, mesmo cercados, esses 144 mil, a totalidade do povo de Deus, já é vencedora. Eles não só estão abrigados à sombra do Cordeiro, eles estão aos pés do Cordeiro, mas eles agora têm um cântico novo para proferir, um cântico impressionante, um cântico cujo barulho enche, os sons enchem o céu e a terra de forma apavorante para aqueles que estão fora e não conseguem
entender a letra desse cântico especial que é dado para esse grupo. Versos 4 e 5 é dito que esses 144.000 não se macularam com mulheres, pois são virgens. A palavra virgem aí é também traduzido como castos. É meio estranha essa menção a dizer que esses 144.000 não se macularam com mulheres e são virgens, ou seja, aparentemente não tiveram relações sexuais. Em outras partes do Novo Testamento, na Sagrada Escritura, o casamento é apontado como uma instituição santa, o sexo feito dentro do casamento é apontado como uma instituição santa, e em nenhum lugar da Bíblia a Escritura diz que o celibato é um estilo de vida superior à santidade do casamento. Então a ideia de não se macular com mulheres, a ideia de virgindade aqui em Apocalipse 14, verso 4, não está ligada a relações sexuais ilícitas. O próprio João, em várias ocasiões, dentro da epístola, dentro da visão de Apocalipse, vai lembrar que a idolatria à besta, a idolatria ao estado iníquo, é um tipo de prostituição espiritual. Uma ideia que está presente também no Antigo Testamento. Ou seja, a ideia aqui é que esses 144.000 são virgens, são puros de coração, porque se recusaram a participar do culto à besta, se recusaram a participar do culto ao estado iníquo, por isso eles não participaram desse tipo de prostituição espiritual. Então, eles são elogiados, esses 144.000, porque eles não se contaminaram com o culto do dragão, o culto da besta, o culto do estado iníquo. Logo, eles são espiritualmente virgens, eles não se mancharam. E para completar essa visão do caráter desses 144.000, é dito que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou seja, esses 144.000 não só não se prostituíram com o culto do dragão, o culto da besta, como eles estiveram prontos, eles seguiram o Cordeiro em seus passos, ou seja, eles estavam prontos a morrer pelo Cordeiro e, de fato, alguns morreram. Domingo passado, eu não quis estragar o almoço de alguns de vocês aí, eu até brinquei com o Tiago e alguns outros com o grupo da igreja, mas não se espantem, em Apocalipse 13, a visão que João tem é que, eventualmente, toda a igreja vai ser martirizada. Toda a igreja vai pagar o preço mais elevado pela sua fé. Antes da vinda do Cordeiro, todos os cristãos, eles serão chamados a entregar sua vida em martírio. Não vai haver escapatória para os cristãos. Em sua maioria, essa que parece ser a ideia que João comunica em Apocalipse 13, é que todos nós, em algum momento, seremos perseguidos e eventualmente martirizados. O fato aqui é que isso é uma ação de honra por parte dos fiéis. Eles são reputados como aqueles que seguem o Cordeiro, ou seja, assim como o Cordeiro entregou sua vida em resgate de muitos, assim aqueles foram resgatados pelo Cordeiro, esses 144.000, a totalidade da igreja também seguiu o Cordeiro, até mesmo entregando sua vida pela própria fé no Cordeiro. Isso é discipulado no nível mais profundo. Ou seja, discipulado não tem a ver com não beber, não fumar, com usar ou não certas roupas, ir à praia ou deixar de visitar a praia, alguma coisa desse gênero, ir a cinema ou não, como era debatido no passado, até mesmo em algumas igrejas do presente. O discipulado consiste em seguir o Cordeiro até mesmo a morte. E nós precisamos ter em mente que, eventualmente, podemos ser chamados a pagar esse preço mais elevado, seguindo o Cordeiro, o que é um elogio para aqueles que o fazem. E esses que seguem o Cordeiro são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, aqueles que seguem o Cordeiro são aqueles que foram redimidos, arrancados do mercado de escravos, ao pecado, ao diabo, ao mundo mau, e que pertencem exclusivamente ao Cordeiro. Mas do outro lado, e aqui voltamos a imagens do passado que não são mais familiares para nós, esses são os primeiros a serem colhidos, são os primeiros a serem consagrados. Esses 144.000, ou seja, a totalidade do povo de Deus, pronta a seguir o Cordeiro até a morte, porque sabe que foi comprada pelo Cordeiro, também são os primeiros
grãos que são consagrados ao Senhor, são os primeiros grãos que anunciam a vinda com poder do novo céu e da nova terra. São o início da nova criação. São os primeiros frutos da colheita, totalmente consagrados a Deus. Esse é o significado da palavra primícias, ou seja, no mundo antigo, judaico, aqueles primeiros trigos que eram colhidos ali no campo, eram dados ao Senhor, eram entregues ao Senhor como dádiva exclusiva para alimentar sacerdotes, levitas, etc. Esses são esses 144 mil que são entregues ao Cordeiro, são comprados pelo Cordeiro e seguem o Cordeiro até a morte. E a passagem termina com uma nota bem forte. É dito que esses 144 mil são aqueles que não se acharam ou não têm na sua boca mentira e não têm mácula. Duas ideias muito pesadas para nós aqui. Nós continuamos lutando com o nosso pecado, lutando com o nosso fracasso moral, buscando ao Senhor constantemente em quebrantamento, implorando perdão e renovação para o Senhor dia após dia, mas é dito desses que eles não tinham mentira em sua boca. Eles eram dedicados completamente ao Cordeiro. Eles não tinham falhas, só havia verdade na boca desses. Isso não é algo que nós podemos produzir, isso é algo que vem de Deus. É algo que é atribuído a nós pelo próprio Cordeiro. É o Cordeiro que diz que nós não somos da mentira, nós não temos mácula em nós mesmos. Então, nessa primeira parte, nós temos aí o Cordeiro de pé sobre o Monte Santo, o Cordeiro na posição guerreira, o Cordeiro amparando esses 144 mil que estão sendo perseguidos, ou estão sendo martirizados, ou são parte daqueles que estão sendo martirizados. Aqui nós precisamos levantar algumas questões para nós. Temos nos preservado do mundanismo hoje? Muitas pessoas alegam que são cristãs, frequentam a igreja regularmente, mas têm o seu coração devoto a prazeres pecaminosos, são devotos ao mundo ao seu redor, têm uma relação fria e distante com Deus, seu Cordeiro. Irmãos e irmãs, uma possibilidade terrível para nós é que esses cristãos de ânimo duplo, na verdade, podem não ser cristãos de verdade. Esses que têm um ânimo duplo, têm uma mente aqui, mas o seu coração está longe de Deus e do Cordeiro, podem ser excluídos dessa alegria celestial que os fiéis desfrutarão. Nós temos nos identificado com o Cordeiro? Em nosso coração nós podemos dizer que seguimos ao Cordeiro, reconhecemos que nós fomos comprados pelo Cordeiro, nós temos de fato a marca do Cordeiro do seu Pai em nossa vida? Outro ponto importante aqui, que nós vemos nesses versos, é que mesmo aparentemente isolado no Monte Santo, Sião, com os poderes do dragão agindo impunemente, e seu povo perseguido e martirizado, o Cordeiro já se apresenta como vencedor. Ele já transmite uma postura de vitória. O guerreiro celestial ainda virá com poder total para destruir seus inimigos e consumar sua vitória, mas ele já se porta como aquele que vem para vencer. Nós somos chamados então aqui, irmãos e irmãs, a confiar e louvar. Nós somos chamados a nos colocar debaixo da sombra desse grande Cordeiro. Nós não precisamos temer o mundo, nós não precisamos temer os poderes desse mundo, nós não precisamos temer os poderes que estão por trás do poder desse mundo, que é o poder do dragão. O Cordeiro já é vitorioso, nós somos chamados a confiar nele, a nos abrigar à sua sombra, a nos colocar debaixo da proteção dele. Então, irmãos e irmãs, quando nós olhamos uma passagem como essa que nós temos diante de nós, esses 5 primeiros versículos de Apocalipse 14, nós somos chamados aqui, desafiados, a encher mente, coração e imaginação com essas visões de glória, de vitória, de alegria, triunfo e julgamento. Nota, não é só mente e coração, imaginação. O mundo coloca diante de nós imagens o tempo todo, nós somos bombardeados com imagens, muitas dessas imagens idolátricas, Facebook, Instagram, TikTok, televisão, toda hora imagens. Nós tivemos nossa capacidade de imaginar completamente obliterada, destruída. Aqui nós somos chamados não só a encher a mente e o coração, mas também imaginar a cena que nós temos diante de nós.
por toda a terra, os poderes das bestas do dragão agindo com aparente impunidade. No Monte Sião, aparentemente isolados os 144.000, e cobrindo esses 144.000, o Cordeiro que virá para vencer. Nós devemos ter essas imagens em mente. São imagens que têm concretude. Se nós enchermos nossa mente com essas imagens do Cordeiro de pé acima do Monte Sião, nós teremos uma vida de fato, de vitória, de alegria, de triunfo, na espera do julgamento vindouro. A segunda parte dessas visões de triunfo e julgamento abarca os versos 6 a 13. E nós temos aqui uma mensagem final de juízo para as nações. Até o presente momento, nós temos algumas visões de julgamento, nós temos a menção, a perseguição que a igreja vai sofrer. Agora nós temos a imagem do Cordeiro pairando sobre o Monte Sião, acima do Monte Sião, e agora nós temos uma mensagem de julgamento que é proferida para aqueles que estão na terra, não para aqueles que pertencem já ao Cordeiro e que têm a marca do Cordeiro do seu Deus. A mensagem aqui, uma mensagem final, é dirigida para os não crentes, para os incrédulos. Então, mudando as imagens aqui, depois de João ver os redimidos salvos, abrigados à sombra do Cordeiro, ele vê, essa é a menção dele no verso 6, ele vê um outro anjo. E esse anjo, aqui, faz uma advertência a respeito do juízo vindouro para o mundo incrédulo. João disse que esse anjo voava no meio do céu, onde todas as pessoas poderiam vê-lo. Mais uma vez, a mensagem do anjo era para os que habitam na terra, uma expressão em Apocalipse para as pessoas não regeneradas. Mais uma vez, esse anjo fala a descrentes, esse anjo fala a incrédulos. Nós temos então, no começo da visão, o Monte Sião, os 144.000 no Monte Sião, o Cordeiro acima deles, numa atitude de beligerante, numa atitude de guerreiro, e agora esse anjo se dirige, não aos 144.000, mas aqueles que estão cercando o Monte Sião, aqueles que estão ao redor do Monte Sião e querem avançar contra a cidade querida do Cordeiro. E a sua mensagem, surpreendentemente, é a mensagem de um evangelho eterno. Nós lemos a passagem toda, e o que nós lemos na passagem, vamos considerar daqui a pouco, é que nós temos aqui visões de julgamento, visões de destruição dos incrédulos. Isso é evangelho? Nós temos ouvido que o evangelho é acerca de Cristo, enviado por Deus o Pai, para morrer pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou segundo a Escritura. Isso é evangelho. Mas, irmãos e irmãs, o julgamento vindouro também é parte do evangelho eterno. O anúncio do fim é boa nova. O anúncio do fim é boa nova porque representa a redenção final do povo de Deus, representa a redenção da criação, mas presta atenção, representa também a destruição de todo o mal na criação. Ou seja, a mensagem de julgamento que esses anjos vão proferir em sequência são parte do evangelho. O evangelho não seria evangelho se não falasse de um triunfo final do bem contra o mal. Se o mal permanecesse lado a lado com o evangelho por toda a eternidade, então não haveria de fato evangelho. O evangelho é boa nova, porque o evangelho não fala apenas do perdão dos nossos pecados, mas fala da destruição, da eliminação do pecado e do mal e da doença e do diabo e seus demônios no porvir. Ou seja, aqueles que não estão abrigados ainda sob o Cordeiro, são chamados a temer a Deus e dar glória a Ele, porque é chegada a hora que Ele vai julgar. Esses incrédulos são chamados a adorar alguém com mais poder do que o dragão e as bestas. Eles são chamados a adorar o Criador, o que fez o céu, a terra, o mar, da onde vem a besta, e as fontes das águas. Ou seja, os incrédulos aqui são colocados diante de uma situação muito complicada. Ou eles se arrependem dos seus pecados e reconhecem que há um único Deus,
ou eles vão pagar agora um outro tipo de preço que não é o martírio, mas o julgamento sobre os seus pecados. Então, os incrédulos são exortados aqui a reconhecer a glória do único Deus. Ainda não é tarde demais, o julgamento final ainda não veio, ainda há tempo para os incrédulos reconhecer a soberania de Deus e encontrar misericórdia nele. Os habitantes da terra ficaram maravilhados com os sinais feitos pela besta e seu falso profeta. O anjo lembra que esses habitantes da terra terão de lidar com alguém que é mais poderoso do que a besta, aquele que é o Criador, que fez todas as coisas no céu, na terra e no mar. E é impressionante essa noção do Deus Criador como mais poderoso do que a besta. Quando voltamos a Gênesis capítulo 1, sobretudo, nós lembramos que o Deus Criador, o único Deus, ele faz com que toda a criação surja por uma ordem. Antes não havia nada, antes não havia matéria, antes não havia tempo. O Criador simplesmente dá uma ordem e tudo se faz. Quem é mais poderoso do que esse que, dando ordem, faz com que terra, céu e mar sejam criados? O dragão não é nada, as duas bestas não são nada. Então, nós somos lembrados aqui que aqueles que não se abrigaram sobre Deus e o Cordeiro, que não têm ainda o sinal de Deus e o Cordeiro, precisam reconhecer a supremacia, o poder desse único Deus e do seu Cordeiro. Eles já têm tempo para dar glória a Deus. Nota, presta atenção, o anjo não fala em fé nem arrependimento. Isso é curioso aqui. Já que o Cordeiro se apresenta como um guerreiro, de pé sobre o Monte Sião, que estava a 700 metros acima do nível do mar em Israel, está a 700 metros acima do nível do mar em Israel, aqui há espaço apenas para rendição. Os incrédulos, aqueles que perseguiram o povo de Deus, aqueles que adoraram o dragão, as bestas, o estado iníquo que foi instrumentalizado pelo dragão e pela besta, são chamados a se colocar de joelhos e se render diante de Deus e do seu Cordeiro, dando glória a esse único Deus. A certeza de que haverá um juízo tornam o reconhecimento da soberania de Deus ainda mais crucial. Não haverá outra oportunidade, não haverá plano B para aqueles que estão contra Deus e o seu Cordeiro e a favor das bestas e do dragão. Só há duas escolhas aqui: ou reconhecer a supremacia do Deus Criador, ou enfrentar o juízo vindouro, o juízo final que é inevitável. Cremos no único Deus e no seu Cordeiro, nós descansamos em Deus e no Cordeiro, nós temos a certeza que nós somos marcados por esse Deus e pelo seu Cordeiro, ou nós estamos em luta, em guerra ainda com o soberano Criador de todas as coisas. No verso 8, nós temos o segundo anjo aparecendo. Esse segundo anjo fala de um juízo final do mundo incrédulo na história. Parece sutil aqui o que nós aprendemos no verso 8 e nos versos 9 e 11, mas é importante a distinção. O segundo anjo fala de um juízo que vai acontecer na nossa história, antes do juízo vindouro, o juízo eterno e final. Versos 9 e 11, o terceiro anjo fala desse juízo que vai acontecer diante do trono de Deus e do Cordeiro. Mas antes de acontecer esse juízo vindouro eterno, nós veremos na história esse julgamento ocorrendo. E esse anjo fala da Babilônia. Esse anjo fala da queda desse grande inimigo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. A Babilônia aqui representa Roma. A Babilônia aqui representa a capital da civilização rebelde dos últimos dias. A Babilônia aqui representa a sociedade humana que é organizada política, econômica e religiosamente em oposição e desafio a Deus e ao Cordeiro, que se organiza para perseguir aqueles que têm o sinal de Deus e do Cordeiro. Essa Babilônia vai cair. Caiu a grande Babilônia. Aquela cidade que se arregimentava para avançar contra o povo de Deus, para martirizar o povo de Deus, para atacar o povo de Deus, ela vai cair na nossa história. Ou seja, em algum momento para o futuro, essa sociedade que se une e se organiza
para perseguir o povo de Deus, ela vai ser derrotada nessa história. Ou seja, se alguns daqueles foram marcados por Deus e o Cordeiro estiverem vivos, eles vão ver a derrota da Babilônia diante de si, antes do julgamento eterno, do julgamento vindouro e final. E as imagens aqui são duras. Assim como a Babilônia deu vinho para embriagar e seduzir outros reinos, da mesma forma, agora Deus vai fazer com a Babilônia sorva um vinho sem mistura até esvaziar o copo, um copo que ficou cheio da ira santa de Deus contra a Babilônia. A ideia aqui também é ligada ao mundo antigo. No mundo antigo, se diluía o vinho, por exemplo, usando algumas especiarias, colocando algumas frutas dentro do vinho para tornar ele um pouco menos forte. Somente quando a pessoa queria se embriagar, ficar alegre, então ela tomava o vinho sem mistura, o vinho completo. O que é dito aqui é que Deus vai pegar a Babilônia, vai colocar na mão da Babilônia um cálice de vinho sem mistura, o vinho mais forte, e vai fazer a Babilônia tomar aquele vinho todo. Da mesma forma como a Babilônia usava vinho para seduzir as nações, ela vai sorver esse vinho todo, vai ficar embriagada, vai cair e não vai se levantar mais. Ela vai ser completamente derrotada. Mais adiante, no capítulo 17, nós vamos ver visões da derrota completa da Babilônia, capítulos 17 e 18. Mas esse segundo anjo já antecipa que na nossa história nós vamos ver o juízo de Deus sendo martelado, sendo marretado contra a cidade que se levanta contra esse único Deus. O juízo virá na história, antes de ser anunciado o juízo eterno, o juízo final. E aí sim, versos 9 a 11, nós temos um terceiro anjo anunciando esse juízo histórico que vai acontecer na eternidade. Ou seja, antes do fim, a Babilônia, a cidade que se levanta contra Deus, vai ser derrotada. E esse é um sinal de que essa derrota na história vai também reverberar na eternidade, quando aqueles que serviam a Babilônia vão ser arregimentados, julgados e eternamente condenados. Como nós vimos no capítulo anterior, o falso profeta vai obrigar as nações a aceitar o sinal da besta sob a pena de sanções econômicas. Elas vão poder, ou pessoas vão deixar de ter acesso a bens e produtos, porque eles têm a marca do Cordeiro e não querem assumir a marca do falso profeta e da primeira besta. Mais adiante, é dito que, já que os do Cordeiro de Deus não querem aceitar o sinal do falso profeta e da besta, eles vão ser condenados à pena de morte. Aqui, aqueles que receberam o sinal da besta vão receber um castigo muito maior, o tormento eterno. O que nós vemos aqui, então, é que é parte do Evangelho eterno o fato de que Deus vai agir no final com ira santa para destruir a civilização pecadora e fazer com que aqueles que serviam a civilização pecadora deem conta do seu pecado por toda a eternidade. Aqueles que se decidiram por viver em hostilidade contra Deus vão se tornar objetos da ira divina antes que o reino de Deus seja estabelecido. Pessoas, presta atenção, pessoas que odeiam o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus, e participaram da perseguição ao povo de Deus, não entrarão no reino de Deus. O reinado perfeito de Deus e a instituição do seu governo total na criação inclui a necessidade de que aqueles que se recusam a submeter a esse governo sejam julgados e derrotados. Enquanto Deus, em sua ira, não purificar o mundo de todo mal e rebelião, seu reino não pode vir completamente. Por isso, Deus vai fazer a Babilônia tomar um vinho preparado sem mistura, o cálice da sua ira, um cálice de vinho forte, que vai ser absorvido sem atenuação. Quando os pecadores, à semelhança da Babilônia, se embriagarem, eles vão cair e nunca mais se levantarão. E para aumentar aqui o nível de terror que a imagem nos transmite, esses que serviram a Babilônia, serviram o dragão, a besta e o falso profeta, serão atormentados com fogo e enxofre, diante dos santos anjos da presença do Cordeiro.
As imagens de fogo e enxofre nos levam aqui ao Vale de Inom, em Jerusalém, que era um vale onde havia uma lixeira, onde o fogo queimava permanentemente ali. Essa seria uma imagem do que seria a pena eterna ou o inferno, um lugar em que o fogo e o enxofre queimam eternamente e atormentam aqueles que foram lançados naquele lugar eternamente. De forma chocante, é dito que esse tormento ocorrerá na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Um lembrete que o inferno não é a ausência de Deus. O inferno não é o fim para aqueles que serviram a besta e o dragão e foram lançados ali. O inferno, na verdade, é estar permanentemente na presença de um Deus completamente santo, um Deus que despreza o pecado, a transgressão e a iniquidade. O inferno não é a ausência de Deus, mais uma vez, mas o inferno consiste na presença santa de Deus sobre aqueles que não tiveram a marca de Deus e o Cordeiro, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Esse lugar de fogo e enxofre vai ser o lugar definitivo de morada do dragão, da besta, do falso profeta e de todos aqueles que o seguiram. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Uma imagem terrível aqui, uma imagem que pode lembrar um tipo de incenso, ou seja, a pena eterna, por assim dizer, magnifica a santidade e a justiça divina. Aqueles que pecaram vão dar conta do seu pecado, não vai haver jeitinho diante do trono do Cordeiro, não vai haver como burlar a santidade, a justiça, a retidão do Cordeiro. Aqueles que agiram contra o Cordeiro, que perseguiram o seu povo, receberão o pagamento pelo seu pecado, o exato pagamento pelo seu pecado. Então, essa fumaça poderia ser um incenso que celebra a retidão divina, a santidade e justiça divina, mas do outro lado a fumaça lembra também campo de batalha. Alguém já disse que pior do que uma cena de vitória no campo de batalha é a cena de derrota no campo de batalha. Acho que foi o general Wellington que disse isso depois de Waterloo, 1815. Mas as cenas de derrota do campo de batalha não são nada bonitas. Corpos estraçalhados, carros de guerra destruídos, chamas sendo erguidas ao céu, fumaça chegando ao céu, corpos queimados, carbonizados. A ideia aqui que lembra não só apenas o incenso, como no antigo templo, que celebra a retidão e a justiça e a ira do próprio Deus, mas também lembram a derrota completa do dragão, das duas bestas e daqueles que o serviam. Esses que adoraram a besta e a sua imagem e tiveram um nome, a marca do seu nome, eles não terão descanso algum nesse lugar de fogo e enxofre, nem de dia, nem de noite. Essas imagens do inferno podem parecer escandalosas para alguns, mas presta atenção. Se um de nós desobedece o seu pai, nós vamos dar conta da nossa desobediência, da nossa quebra de conduta, de acordo com a autoridade que nossos pais têm. Em alguma medida, nossos pais vão tirar algum benefício que nós temos, algum favor que nós temos, vão nos disciplinar, vão nos castigar de alguma forma, dentro do âmbito da autoridade deles. Se nós quebramos mandamentos contra forças policiais, essas forças policiais têm o poder de tirar a vida. Eles têm um tipo de autoridade que o pai não tem. Não se dizia antigamente, de marginais, que eles, se não apanhavam em casa, apanhariam na rua, ou até mesmo teriam suas vidas tiradas na rua. Nota que há uma escalada aqui, no texto, na passagem, a graus de autoridade. Na medida que aqueles que serviram a besta pecaram contra o Deus eterno, o seu pecado é um ato de rebelião eterna. O seu pecado não tem como ser coberto, senão pelo Cordeiro que morre desde antes da fundação do mundo. Já que esses não foram cobertos pelo sacrifício do Cordeiro, eles terão que dar contas por toda a eternidade da sua rebelião, do seu pecado. Porque Deus é Deus, Ele vai requerer que aqueles que
receberam a marca da besta nesse lado da existência, não tenham descanso algum, nem de dia nem de noite, sendo atormentados com fogo e com enxofre. Essa danação eterna, essa punição eterna é baseada na própria santidade de Deus, que também é eterna. A nossa rebelião diante de um Deus eterno exige que essa rebelião seja tratada como ofensa eterna. Somente o Cordeiro pode cobrir as nossas ofensas, porque o Cordeiro é eterno também. Aqueles que estão abrigados sob a sombra do Cordeiro, eles pagarão, receberão juízo de duração eterna também. Versos 12 e 13, nós temos outra voz do céu. E essa voz do céu se dirige aos 144 mil. Ele faz uma advertência agora aos 144 mil, aos verdadeiros cristãos. Essa voz exige que os cristãos permaneçam fiéis a Cristo, porque eles receberão também uma recompensa eterna. Quem são esses? Esses são os bem-aventurados, os felizes, os completos, os que morrem no Senhor. Esse verso 13 é um dos versos mais amados em cultos fúnebres cristãos. Felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Mas, antes, a gente tem que frisar o que o texto realmente quer dizer. O texto aqui é voltado, sobretudo, para aqueles que pagaram o preço mais elevado, morrendo pelo testemunho do Cordeiro, que foram mortos pelo estado iníquo. Esses mártires são felizes, esses mártires são abençoados. Eles morreram no Senhor, ou morreram como o Senhor. Isso não quer dizer que aqueles entre nós que são bem-aventurados, que servem o Cordeiro, na sua morte eles não ouvirão também, olha, vocês são bem-aventurados. Nós ouviremos isso, mas a mensagem direta da passagem aqui é para os mártires. Na iminência do juízo eterno, há um contraste aqui. Aqueles que tiveram a marca da besta e vão pagar o seu preço por toda a eternidade, vão viver num lugar de chama, de fogo, de enxofre, por toda a eternidade, na presença do Cordeiro dos Santos Anjos, são contrastados com aqueles que morreram pelo testemunho do Cordeiro. Esses são bem-aventurados. Esses vão descansar dos seus sofrimentos, do seu trabalho pesado, que é a fadiga aí no texto. Mas olha que bonito aí, as suas obras vão acompanhá-los. Eu imagino que, quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar alguns desses mártires. E quando nós encontrarmos mártires como Policarpo e outros que já foram mencionados nessa série de sermões, o que vai se destacar nesses mártires vão ser suas cicatrizes. Se eles foram crucificados, nós vamos ver onde entraram os pregos ali que os prenderam às suas cruzes, como André, como Pedro. Aqueles foram decapitados, nós vamos ver a marca de decapitação, como provavelmente Paulo. Aqueles foram arrastados pelo chão, jogados em caldeirões de água fervente, nós vamos ver marcas de queimadura e arranhões. Essas vão ser as medalhas desses mártires. As suas obras os seguiram. Eles são bem-aventurados. As suas obras os acompanham. Última parte do texto. Nós temos então a descrição do juízo final na história. Se de um lado nós podemos confiar que os inimigos dos cristãos vão ser julgados, assim podemos descansar na justiça divina, nós precisamos perguntar, nossa vida é caracterizada por essas marcas, perseverança, guardar os mandamentos, fé em Jesus? A ira da besta é limitada, a ira de Deus vai ser completa e eterna. Os pecadores que experimentaram os prazeres transitórios desse mundo, agora provarão o fogo e enxofre e a fumaça do seu tormento eternos, resultantes da sua loucura e arrogância. Nós podemos temer, nós devemos temer, podemos confiar e temer. Se nossas obras vão ter valor eterno, obras de obedecer os mandamentos de Deus, de perseverar de fé em Cristo, aqueles que pecaram contra Deus e o Cordeiro, perseguindo o povo amado, vão dar conta dos seus atos. Versos 14 e 20, então. O juízo final na história. Para encurtar o ponto aqui, nós temos duas ilustrações que são tiradas do mundo antigo também.
ilustrações de ceifa, que são distantes para nós aqui. Versos 14 e 16, nós temos a primeira ilustração. Nós temos aí a ceifa das uvas. Essa ceifa é feita por alguém que é semelhante ao Filho do Homem, o que nos remete ao próprio Jesus. O Jesus vem, ele vem sentado sobre a nuvem branca, ou seja, ressalta-se aqui a pureza completa do ceifador. Somente um ser sem pecado pode salvar, e somente um ser sem pecado pode julgar. E Jesus vem para fazer a ceifa. Ele tem na sua mão a foice afiada. Ele recebe um comando de um outro anjo. Nota como os anjos sobem e descem todo o tempo nessa visão. E esse anjo chama o Filho do Homem para comunicar a vontade de Deus. Os campos da terra já amadureceram, chegou o tempo da ceifa. E aquele, sentado na nuvem, com a foice na terra, ele faz a ceifa e faz uma grande colheita. Ou seja, os anjos são instrumentos, mas Jesus aqui é o juiz. É ele que faz a ceifa. Versos 17 a 20, a imagem muda segunda vez. De a ceifa de grãos, nós temos agora a ceifa de uva, uma colheita de uvas. Agora é um outro anjo que faz essa colheita. Ele sai do altar. Antes nós vimos que os mártires estavam sob o altar. Os mártires que foram perseguidos pela besta, pelo dragão, clamavam por vingança. Agora esse anjo sai do altar do incenso. Ou seja, Deus está escutando a oração, mesma oração final feita pelos mártires. Deus não esqueceu do seu povo. As orações vão ser respondidas agora. E agora esse anjo passa sua foice na terra, ajunta os cachos da videira na terra e os lança no lagar da ira de Deus. O lagar era tipo uma bacia de pedra que ficava nas cidades em Israel, no primeiro século, onde eram colocadas as uvas e pessoas pisavam naquele lagar para das uvas fazer o sumo que viraria a uva. Ou seja, aqueles que estão no mundo sem Deus e o Cordeiro são comparados a trigo que vai ser simplesmente derrubado pela ceifa com muita facilidade, são comparados a uvas que vão ser colhidas, jogadas no lagar e completamente esmagadas. Esse lagar é o lagar da ira de Deus. Deus mesmo vai pisar aqueles que serviram o dragão e as duas bestas. Um julgamento violento cairá sobre os perversos quando forem expulsos da presença de Deus. Mas se você notar, esse lagar está fora da cidade, fora de Sião, fora da Jerusalém que vem do alto. Ou seja, fora de Sião haverá apenas destruição. As nações rebeldes serão derrotadas diante de Sião. O Cordeiro destruirá os exércitos inimigos que atacam a cidade querida. E aí a imagem muda uma última vez. 3 imagens de destruição: colheita de cereais, colheita de uvas e agora imagem de uma carnificina na guerra. Lembra, Monte Sião, 700 metros acima do nível do mar, domina todo o território da antiga Judéia de Israel. Ao redor de Sião, os inimigos de Deus são completamente esmagados. A imagem aqui é de um banho de sangue terrível. Os inimigos foram esmagados de tal forma que a quantidade de sangue cobre todo o território de Israel, 300 quilômetros, e tem mais ou menos 1,5 metro de nível de sangue, chegando ao peito dos cavalos, onde fica o arreio dos cavalos. Ou seja, aqueles que lutavam em nome da besta e do dragão contra o povo de Deus serão completamente destruídos, esmagados de forma violenta pelo próprio Cordeiro. E nós veremos isso mais adiante em Apocalipse 19. Ou seja, o que nós temos aqui é que haverá um juízo divino terrível, violento, contra aqueles que tanto maltrataram o povo de Deus. Alguns pontos para nós encerrarmos aqui de reflexão. Assim como Deus determina todos os anos o tempo em que se encerra as estações para o cultivo, são as imagens finais aqui de Apocalipse 14, do mesmo modo, Deus determinou o tempo em que o fim das eras foi alcançado e o juízo deve começar
porque os pecados da humanidade atingiram sua medida plena. O que Apocalipse 14 lembra é que a paciência de Deus está chegando ao seu limite. Da mesma forma como Abraão e a sua prole peregrinar 400 anos fora da terra, porque a paciência de Deus não se esgotou contra os habitantes de Canaã, a paciência de Deus está se esgotando contra aqueles que têm o sinal do dragão e da besta em suas testas, em suas mãos. Deus já determinou o tempo do fim. Deus já preordenou o tempo do fim. O que resta agora é rendição à soberania desse Deus santo ou arcar com o fato de que esse juízo vai alcançar aqueles que não têm a marca de Deus e do Cordeiro. A carnificina terrível que resulta da ceifa é a retribuição de Deus, quando os ímpios serão julgados segundo suas obras. Visto que os ímpios derramaram o sangue dos santos e profetas, seu sangue vai ser requerido por um Deus que é totalmente justo e reto. Por isso, a ira de Deus será derramada sem mistura sobre os malfeitores, como eles merecem. Servindo-se de imagens da antiguidade, também nos é revelado um vislumbre da natureza terrível do juízo final. Imagens de ceifa, uvas espremidas, um exército massacrado no campo de batalha. O mais surpreendente aqui é que é o meigo Jesus, o Cordeiro de Deus, que também é o Filho do Homem, quem vai executar esses juízos sobre os ímpios. O bondoso Jesus também, que é o Cordeiro de Deus, também é o guerreiro celestial, que vai executar esse juízo sobre os ímpios. O propósito da participação dos discípulos do Cordeiro nessa guerra é trazer os povos ao reconhecimento de que só Deus é Deus e que nós somos chamados a colocar fé nele e no Cordeiro, enquanto ainda há tempo de rendição. Tempo de rendição é esse Deus e é o seu Cordeiro. Nós, nessa igreja, temos dado testemunho a todos que estão ao nosso redor, de que esses povos, ou de que esses que estão ao nosso redor, devem se arrepender de sua idolatria, ou enfrentar o julgamento de Deus. Nós temos também vivido de acordo com esse testemunho. Irmãos e irmãs, que dia a dia cresçamos em perseverança na santidade, guardando os mandamentos de Deus e crescendo na fé em Jesus. Que perseverança, o amor pelos mandamentos divinos e a fé em Jesus sejam marcas que as pessoas encontrem em nós, como símbolos externos de que nós de fato fomos marcados por Deus e por seu Cordeiro. De tal forma que quando nós descansarmos de nossas lutas e de nossas fadigas, a gente tenha como epitáfio final aquilo que falaram do general George Patton: entreguei minha espada àquele que me sucederá na minha peregrinação, e minha coragem e habilidade àquele que as puder receber. Minhas obras e cicatrizes levo-as comigo, para testemunharem que travei as batalhas daquele que me recompensará. Assim ele se foi, e todos os clarins soaram para ele do outro lado. Que possamos, pela graça de Deus, escutar algo semelhante quando, tendo vivido em perseverança na santidade, guardando os mandamentos de Deus e crescendo na fé, entrarmos ou recebermos nossa coroa de glória. Vamos orar? Senhor Deus, tememos o Teu nome e tememos o Cordeiro. Estamos diante de um texto temível, ó Deus. Um texto que aponta para a Tua vitória e o fato de que o Cordeiro virá para vencer, lutar e vencer em nosso lugar, em nosso favor. Não seremos nós, mas será o Cordeiro que pisará todos os Teus inimigos, inclusive as bestas e o dragão. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abrigado debaixo da sombra desse Cordeiro. Ó Deus, dá-nos a certeza e a segurança que nós já estamos debaixo da proteção desse Cordeiro. Ó Deus, ajuda-nos a encontrar em nós, com honestidade, perseverança na santidade, o guardar os Teus mandamentos, o crescimento na fé em Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos essas virtudes em nós mesmos. Não permita que no dia vindouro, naquele último dia da história, nenhum de nós aqui seja encontrado do outro lado. Ó Deus, se homens e mulheres aqui ainda não têm vivido em perseverança nos Teus mandamentos, em fé em Cristo, atrai-os a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a darmos bom testemunho
para que outros homens e mulheres venham se render aos teus pés, reconhecer que só tu és o Criador, só tu és Deus. Assim te oramos, em nome do Cordeiro que já está de pé no Monte Sião. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.